Então, boa tarde, quase noite, a todos. O meu nome é Cássio Lopes, sou de Leiria e faço parte do núcleo de Leiria da ACES. Queria começar por saudar e agradecer a vossa presença nesta sessão. Sabemos que para muitos não foi fácil, mas estamos certos, porém, que vai ser um momento de enriquecimento pessoal e que vai contribuir para o nosso trabalho, o trabalho de todos, para a construção de uma sociedade mais inclusiva, mais justa e mais feliz. Na sequência do ciclo Construir a Esperança, que a ACES Nacional está a promover, a ACES de Leiria associou-se a este propósito. E aqui estamos nós a realizar uma conferência com este tema, mas à luz da encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Este tema da encíclica é importante para nós, a ACES, porque vai ao encontro do nosso carisma. O amor ao próximo, amar o outro como gostarias de ser amado, o bem comum, a empresa como uma comunidade e todos os valores que resultam da doutrina social da Igreja. É realmente uma inspiração para todos os homens de boa vontade. De facto, a ACES empenha-se para que as empresas sejam uma comunidade de amor ao próximo, em prol do bem comum, onde se possa dizer: olhem como eles se amam. Procuramos que o nosso exemplo e o nosso testemunho, com erros, certamente, seja um exercício de amor ao outro, contribuindo para que cada pessoa, independentemente da diferença social e material, tenha a sua dignidade perante os homens e perante Deus. Para que este desígnio se realize, os líderes empresariais, os novos samaritanos, têm de ser portadores do amor de Deus, têm de ser portadores do sabor do Evangelho, como nos fala a encíclica. Este espírito é a alma e a vida da ACES, que se resume: ama o outro como gostarias de ser amado. E porque recebemos esta graça, também a queremos partilhar. E é a razão pela qual estamos aqui. Dito isto, vamos entender o porquê da importância da encíclica Fratelli Tutti, nomeadamente na sociedade onde vivemos, e em especial na vida social, económica e política, e também na vida espiritual. Para tanto, convidámos o padre José Frazão, jesuíta, leiriense, a quem aproveitamos para saudar e agradecer ter aceitado o nosso desafio. É um estudioso desta encíclica, tendo escrito um livro comentário intitulado Onde está o teu irmão? Portanto, melhor orador não seria fácil. O padre José Frazão licenciou-se em Filosofia na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa em Braga e em Teologia na Universidade Gregoriana, em Roma. Fez o mestrado em Teologia Fundamental no Centro Sèvres, em Paris, e doutorou-se em Teologia Fundamental na Universidade Gregoriana, em Roma. Posto isto, dou a palavra ao padre José Frazão e uma boa conferência. Muito obrigado. Obrigado, Cássio, e desculpem interromper, não estava previsto, mas para dizer que esta conferência também está a ser transmitida no Facebook e portanto, se algum vosso amigo quiser aceder ou estar presente, também o poderá fazer. Ok. Então, muito boa noite, obrigado pelo convite, espero que estes momentos que vamos ter possam ser de proveito a todos, sobretudo como apelo a que possamos entrar e frequentar este texto do Papa Francisco, de facto grande relevância e que me parece que é quase um segundo capítulo do texto precedente, Laudato Si. Creio que são dois textos que se implicam e se compreendem mutuamente. Aliás, este podia eventualmente ter sido escrito antes
e o outro ampliar este e vice-versa. Não sei se estive distraído, mas creio que este texto teve pouca repercussão no espaço público português, pelo menos. Isso também já pode ser indicador de alguma coisa. Talvez porque ser um texto que põe o dedo em muitas feridas e precisaríamos ter a coragem e a humildade, se calhar, de olhar em conjunto estas feridas, e por isso também é fácil que estes textos criam assim algum impacto, um certo frisson quando aparecem e facilmente vão entrando assim na poeira das nossas estantes. Penso que nós cristãos, pelo menos, temos o dever de acolher a força e ao mesmo tempo a inspiração de um texto como este, que obviamente é para ser refletido, mas é também um roteiro e uma orientação para a vida social, para a vida económica, para a vida política, que merece toda a atenção, parece. E por isso seguramente que este é mais um momento em que reavivamos o nosso desejo de ficar atentos ou de continuar atentos a este texto. Eu tinha preparado algumas notas a partir da proposta do Acácio Lopes, a quem agradeço o convite pessoal, a partir do 2º capítulo e do 5º, mas fui revisitar um texto que tinha escrevido para a revista Brutéria 2005 e acho que vou pegar nele, não para dizer que o Papa me está a citar, obviamente, o Papa tem outras fontes, mas sobretudo por ter escrito esse texto intitulado Quem é o meu próximo, a partir de um outro texto que o Papa também cita e que é um texto que merece atenção, um texto de Paul Ricoeur, de 1955, Le Socius et le Prochain, o sócio e o próximo, que é um texto não muito longo, que faz parte de uma coletânea de textos História e Verdade, de 1955, tem tradução em português no Brasil. E acho que é interessante revisitar este texto de Paul Ricoeur, porque o Papa conhece-o e cita-o, e creio que, concretamente aqui para o campo da ASEG, penso que nos pode dar uma luz interessante sobre o tema da caridade. A caridade como o segredo, e o Papa diz, das relações pessoais, mas também das relações sociais, económicas e políticas. Há alguma ousadia em repescar este termo que parece que está relegado para a esfera pessoal e quando o usamos no espaço público parece que não é um termo digno. Caridade habitualmente é caridadezinha, uma certa condescendência. E o Papa de facto colhe ou pega nesta palavra e recorda que ela é o segredo das relações pessoais, mas também das relações sociais, institucionais, económicas e políticas e que, portanto, dá-lhe um direito de cidadania no espaço público e, portanto, confronta-nos com a força deste termo. E creio que a partir deste texto de Paul Ricoeur podemos compreender então também o sublinhado que o Papa Francisco faz deste termo. Enfim, não queria ser pesado estar aqui a ler, mas também para não me perder muito, vou aqui seguir mais ou menos o meu texto, esperando que ainda assim seja com alguma vivacidade, também para não vos adormecer, tendo em conta que já está quase na hora do jantar. Bom, por um lado, recordar desde logo, e o Papa também o faz, pronto, no fundo estamos a tocar um tema vital da nossa existência e que também é um tema transversal da escritura bíblica, que é este da proximidade, da distância, destes percursos lentos e sofridos de aproximação e de ruptura. Desde logo é importante recordar que o tema da fraternidade só por si não resolve nada à partida, porque se nós olharmos para os grandes mitos fundadores, como por exemplo Caim e Abel, são irmãos que se matam. Portanto, dizer à partida que somos irmãos não garante nada. Identificar este vínculo natural como um vínculo suficiente para gerar fraternidade universal, como o Papa recorda, não basta dizer que somos irmãos. De facto, se nós olharmos para o livro do Gênesis, percebemos que a primeira história de irmãos, Caim e Abel, é uma história de homicídio. Portanto, este tema da proximidade e da ruptura é transversal à narrativa bíblica, porque é transversal à nossa existência e, portanto, é um tema originário
e por isso um tema permanente e definitivo no qual se joga a nossa humanidade. E é muito interessante, por exemplo, ver que a primeira pergunta, ou melhor, a primeira pergunta na Bíblia é da serpente, mas a segunda é de Deus. E é a pergunta a Adão e Eva: onde estás? E curiosamente a resposta a esta pergunta só se consegue com a resposta à pergunta que se lhe segue, que é a pergunta que Deus faz a Caim: onde está o teu irmão Abel? E de alguma maneira, lendo Fratelli Tutti, percebemos que nós não conseguimos responder à primeira pergunta: onde estás? É quem és tu? Tu quem és? O que é que te aconteceu? Qual é a tua origem? Qual é o teu destino? Qual é a tua grandeza? Qual é a tua fragilidade? O que é que andas a fazer? Como é que estás a viver? Sem responder a essa pergunta, que é uma variação da primeira: onde está o teu irmão? O que é que tu dizes de ti próprio na relação que estabeleces com o teu irmão? Nós sabemos a história. Caim não tem nada a dizer porque matou Abel. Mas é muito interessante aqui no mito fundador, podemos chamar-lhe assim sem qualquer medo, na história da criação, e concretamente na história, na maneira como os Gênesis falam das primeiras relações, é muito belo ver que Deus, diante da ruptura das relações, vai se tornar um Deus costureiro, podemos dizer assim. Porque diante da nudez de diante da nudez de Adão e Eva, o que é que Deus vai fazer? Vai cozer um vestido. Vai cobrir essa experiência de nudez que resulta do rompimento dessa relação com a bondade da origem e que se traduz depois no rompimento das relações. Um acusa o outro. E Deus cose vestidos para cobrir esta nudez, esta exposição a uma fragilidade que se impõe. E ao mesmo tempo, o que Deus vai fazer a Caim, homicida do seu irmão, é assinalá-lo para que ninguém o mate. Quase uma outra forma de dizer que o reveste novamente. Portanto, Deus apresenta-se como o protetor da vida quando a vida entra em ruptura, quando as relações se tornam ofensivas, e de tal maneira ofensivas que se tornam homicidas. Então, é nesta longa história, e podemos trazer aqui tantos outros exemplos, N exemplos de proximidade e de ruptura das relações, onde as relações fraternas se tornam relações de grande conflito, vem então esta pergunta que o Papa então desenvolve a partir do texto de Lucas, do Bom Samaritano, que o Papa desenvolve no segundo capítulo do Fratelli Tutti para dar luz ao primeiro capítulo, onde o Papa, de alguma maneira, apresenta as sombras do tempo que vivemos e colhe o apelo quase dramático desse mesmo mundo sombrio e fechado, como ele se lhe refere. E então o Papa Francisco vai recorrer a esta parábola extraordinária do Bom Samaritano, descrita em Lucas, tal como Paul Ricoeur, neste texto que eu já citei, também vai fazer. Então agora sigo um bocadinho a reflexão que o filósofo Paul Ricoeur, este filósofo francês, cristão, não católico, mas cristão, faz desta parábola. E diz ele, é muito interessante perceber que aqui há uma pergunta, a pergunta do doutor da lei: quem é o meu próximo? E Paul Ricoeur questiona-se, o que é que ele quer saber? O que é que este homem, doutor da lei, quer saber? Ele que é doutor e, portanto, é entendido em doutrinas religiosas e práticas e virtudes morais. Diz Paul Ricoeur que o que este doutor procura é da ordem de um objeto social, de uma definição social, possível de ser observada, definida e, por isso, delimitada. A sua pergunta pediria uma resposta do género: o meu próximo é este e aquele outro. E uma vez encontrada a definição, estaria estabelecido o raio de proximidade à qual eu estaria obrigado. Fora deste raio, estaria na não obrigação de ter que corresponder. No fundo, fora deste raio de obrigação, eu estaria desresponsabilizado de uma maneira cómoda e tranquila. Poderia dizer, não, esse não é o meu próximo, porque o meu próximo é este, aquele e aquele outro.
Perdi alguém pelo caminho? Estão todos aí? Continuamos? Ótimo. Continuamos, sim. Então, a pergunta é esta. Parece que este homem quer que Jesus lhe diga claramente quem é o seu próximo e, no fundo, quem não é o seu próximo. Mas, curiosamente, não é por aqui que Jesus vai conduzir o doutor da lei. Jesus vai contar uma história, vai narrar uma história que termina com uma pergunta. Qual dos três parece ter sido o próximo daquele homem? Enfim, eu estou a pressupor que conhecemos minimamente a parábola do bom samaritano, penso que com maior ou menor detalhe a conheceremos. Portanto, Jesus vai narrar uma história que vai terminar com uma pergunta e com uma ordem. Vai e faz o mesmo. E, portanto, é curioso notar que Jesus retira o próximo do campo bem delimitado de uma categoria social para o colocar no campo, no terreno, do comportamento em primeira pessoa. Por isso, o próximo não cabe numa definição. Diz antes respeito ao comportamento efetivo de se tornar próximo de alguém. O próximo não é saber, não é definir. Não se trata de saber previamente quem é o meu próximo, nem de delimitar de antemão o raio restrito desta proximidade. Não se tem um próximo. Faço efetivamente próximo de alguém. Esse alguém, de quem efetivamente me aproximei, de forma pessoal, é o único referente para eu saber, neste momento, quem é o meu próximo. E por isso, Paul Ricoeur faz notar que os homens que passam são apresentados como categorias sociais. O doutor da lei, o levita, etc. Homens revestidos de uma função social, absorvidos pelos seus ofícios, mas que na realidade estão indisponíveis para a surpresa que o encontro com uma outra pessoa requer. A isto o Papa Francisco vai chamar indiferença. E nós poderíamos ler este texto Fratelli Tutti a partir desta categoria negativa da indiferença, isto é, da apatia, do desinteresse. O mesmo que estas três personagens da parábola revelam. Diante deste desgraçado cair no caminho, estas três personagens, que são três categorias sociais, passam e não atendem. O samaritano também é apresentado como uma categoria. De facto, ele é o samaritano. E quem é o samaritano? Para o judeu pio, o samaritano é o estrangeiro, aquele que não faz parte do grupo. É o homem sem passado, nem tradições autênticas. É um impuro de raça, sem piedade, menos ainda que um gentio. Ora, mas esta categoria de homem, que é o samaritano, que para um judeu pio, para os outros três, é menos que ninguém, digamos assim, é uma categoria de homem sem categoria, diz-nos que está em viagem. E, curiosamente, sendo um samaritano em viagem, está pronto a mudar de caminho e a inverter a sua conduta prevista. O samaritano está disponível para o encontro, para lá de toda a mediação social e sem recurso a nenhum critério de conduta social prévia e externamente estabelecido. Simplesmente o samaritano deixa-se interpelar pela necessidade deste homem caído. Ele que está em viagem interrompe, altera o curso da viagem simplesmente porque não passa indiferente. E por isso percebemos que a narrativa esta narrativa que Jesus, esta história que Jesus conta, motivado pela pergunta quem é o meu próximo, tem como seu vértice um encontro efetivamente estabelecido. Aquele que torna uma pessoa presente, efetivamente presente, a outra pessoa. Isto é ser próximo. Por isso, como se Jesus retorquisse ao doutor da lei, queres saber então
quem é o teu próximo, aproxima-te. Só esse, de quem efetivamente te aproximaste, foi o teu próximo. O resto não passou de uma boa intenção. E como diz o povo, de boas intenções está o inferno cheio. Ora, o filósofo francês Paul Ricoeur continua o seu artigo, o mesmo artigo citado pelo Papa Francisco na encíclica, junta a esta história narrada no presente uma outra passagem evangélica, desta vez o texto de Mateus 25, do juízo universal, para recordar que os encontros que nós temos no nosso presente, ou aqueles que não temos, têm um sentido escatológico, para usar um palavrão. Isto é, a nossa vida decide-se nestes encontros ou nestes desencontros com o próximo. São eles, diz o Papa refere-o claramente, nós dizemos quem somos, para recuperar essa pergunta originária, quem és? Pergunta Deus a Adão e Eva, quem és? Nós só podemos responder mediante a resposta que dermos a este desgraçado caído no caminho. E então Paul Ricoeur recupera o texto de Mateus 25 para explicitar o alcance escatológico deste encontro com o bom samaritano. Penso também terão presente o texto. Tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estive nu, estava na prisão, não tinha onde dormir e tu me fizeste tudo isto. E eles responderão, mas quando? Não nos lembramos de ter visto assim. E o juiz universal, o Senhor vai dizer, sempre que o fizeste a um destes pequeninos, a mim o fizeste. E depois dirá aos outros, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Eles também ficam admirados, mas quando? E o Senhor vai dizer, sempre que não o fizeste, a mim não o fizeste. Ora, diz Paul Ricoeur que também aqui se trata de encontros semelhantes ao anterior, entre o samaritano e o desconhecido que fora assaltado e agredido. Por isso, são encontros tecidos de gestos muito simples, não são gestos extraordinários e extravagantes. Dar de comer, dar de beber, vestir, visitar, acolher. Feitos a quem vive em situações de limite e está socialmente indefeso, desarmado, exposto ao arbítrio alheio, reduzido ao mais elementar da sua condição humana. O destinatário do texto são os pequeninos. É também aqui uma categoria. Aqueles, Paul Ricoeur é muito interessante como descreve os pequeninos. Diz que o pequenino é, por exemplo, aquele que não desempenha na história uma função condutora. É o figurante que fornece a ração de sofrimento necessário à grandiosidade dos verdadeiros acontecimentos históricos. Diz ele, o pequenino é o anónimo que conduz a caravana, sem o qual o alpinista não teria glória. É o soldado de segunda categoria, que permite que o general obtenha uma grande vitória. É a pessoa deslocada, podemos acrescentar, vítima dos grandes conflitos e das grandes revoluções que não ficam nos anais da história. Paul Ricoeur diz que o pequenino é este. É aquele que dá peso à história, mas é aquele que não fica na grande narração da história. Ora, o sentido destes gestos referidos por Mateus, feitos ao pequenino e pelos quais o encontro efetivo acontece, diz ele, não é refletido neste grande sentido da história. E, no entanto, é ele que dá peso à história. A nossa história pessoal e coletiva pesa-se, desculpem o pleonasmo, o nosso peso pesa-se por estes gestos de proximidade efetiva ao pequenino, ao necessitado. Gestos ocultos à história, mas que revelarão o sentido da história. Portanto, nesta profecia revela-se como que retrospectivamente o sentido de todos os gestos de proximidade. Este exercício pessoal de se aproximar dos pequeninos apresenta-se como o exercício
de se encontrar com Cristo, de quem eles eram figura. Esta é a chave. Isto é, naqueles pequeninos era o Senhor que estava, e por isso o Senhor encontra-se neles. De maneira que um gesto de aproximação no presente não se esgota em si mesmo, mas tece um sentido que o supera. Mas, curiosamente, nem os justos, nem os injustos, nem os que ofereceram, nem os que se recusaram a esses gestos o sabiam. Esse sentido só será revelado, com surpresa, curiosamente, de uns e de outros, no último dia. Ora então, Paul Ricard dá um passo mais à frente, a partir destes dois textos. O texto de Lucas, o bom samaritano, tem uma figura, um papel central em Fratelli Tutti. E o texto de Mateus, do juízo final, o Paul Ricard dá um passo mais à frente para nos levar a perguntar pelo sentido que estes textos poderão para ter nós hoje. Então agora começamos aqui a vir mais ao concreto, onde gostaria de me concentrar. Uma das interrogações, diz Paul Ricard, tem que ver com a possibilidade real de aplicar este tipo de relação ao próximo que Jesus apresenta no Bom Samaritano às nossas relações sociais e institucionais. É que não podemos deixar de nos confrontar com todo o progresso das mediações sociais que caracterizam hoje as nossas sociedades modernas, onde as competências e as responsabilidades civis estão cada vez mais previstas e definidas previamente. Portanto, no enquadramento social de sociedades modernas e avançadas, como aquela em que vivemos, a relação de proximidade imediata ao outro, enquanto meu próximo, pode parecer não mais do que um sonho desfasado deste mundo complexo e cada vez mais complexificado das relações. Por isso, o desenvolvimento da vida em sociedade põe-nos a viver relações cada vez mais complexas, de maneira que muitas vezes as nossas relações não são de proximidade humana com pessoas, digamos assim, com o meu próximo, aquele que eu toco com as minhas mãos e vejo com os meus olhos, mas são relações mediadas por instituições, por relações sociais, etc. A essa relação mediada, Paul Ricard chama sócio. Portanto, a relação com o próximo é a relação direta, a relação com o sócio, ao que ele chama sócio, é uma relação com outra pessoa, mas mediada por uma instituição, por exemplo. Por isso, o sócio é o outro a quem chego através de uma função social ou através de uma instituição, de uma relação mediada pela lei, pela autoridade social, por instituições como uma empresa. Ora, Ricard diz que, diante destas duas figuras, isto é, do próximo, com quem eu tenho uma relação direta, e a do sócio, com quem eu tenho uma relação mediada, há duas atitudes a evitar. A primeira é aquela que, isto é, aquela que apresenta as relações pessoais de proximidade, como esta que Jesus apresenta na parábola, como impossíveis. Isto é, as relações têm que ser mediadas institucionalmente. E, portanto, se há um imigrante ou um migrante que chega, um refugiado, deve ser uma instituição a acolhê-lo. Não é a minha responsabilidade pessoal. Portanto, são os bombeiros, é a segurança social, é o CEF, são as misericórdias, são as instituições que, reguladas institucionalmente, devem aproximar-se e resolver a situação. Portanto, não é uma coisa que me diga respeito. Diz Paul Ricard, este é o tipo de entendimento das relações que deve ser evitado. Pôr todo o contacto social em mediações institucionais, de tal maneira que eu não sinto o apelo pessoal de ter que responder. No fundo, não é responsabilidade minha. É responsabilidade do Estado, através das instituições públicas ou privadas, seja o que for. Outro extremo é achar que as instituições estão corrompidas, os políticos são isto e são aquilo, o Estado não se sabe organizar e, portanto, vamos preservar as nossas relações pessoais numa suposta superioridade moral porque o mundo está perdido e as instituições não se corrompem.
enfim, nós estamos aqui mediados pelos computadores, eu gostaria que isto ficasse minimamente claro para compreendermos, mas espero ter sido, no fundo, aqui o que gostava de sublinhar com Paul Ricoeur é isto, as sociedades modernas em que nos encontramos não permitem que a relação, ou melhor, que esta relação de proximidade aconteça apenas na relação tangível que vemos narrado na parábola. Porque hoje as nossas relações têm múltiplas mediações sociais, de natureza política, económica, etc. Porque são sociedades complexas, multifuncionais, digamos assim. Mas poderíamos, então, diante disso, dizer que é tudo competência das instituições, ou então não podemos esperar nada das instituições e das relações mediadas deste género, porque elas são corrompidas, não têm ética, têm outros fins, etc. Por isso, Paul Ricoeur diz que, no centro, o que faz a diferença, o que deve constituir o coração destas relações, seja de proximidade com o próximo, seja de proximidade com o que ele chama sócio, é a caridade. Curiosamente, o mesmo que o Papa Francisco identifica, chama o Papa Francisco como virtude social, como virtude política, como a chave da relação de proximidade, seja direta, seja mediada. No fundo, a caridade é que une e dá sentido a estes dois tipos de relação, ao que ele chama a via longa das relações através das instituições sociais e a via curta do acontecimento do encontro pessoal. É a caridade que dá a uma e a outra uma intenção de um sentido comum, uma força comum. E por isso o tema do próximo precisa de se ligar ao contexto social, precisamente para ganhar impacto histórico. Não podemos reduzir a caridade apenas às relações pessoais, porque então ficam simplesmente no foro particular. Diz Paul Ricoeur, nós precisamos de inscrever, precisamos de dar vida humana às relações institucionais e precisamos de as impregnar de caridade para que elas que tenham uma modelação humana e, ao mesmo tempo, para que a própria caridade possa marcar e modelar o conjunto, o tecido em que nos movemos. Caso contrário, fica simplesmente relegado para o contexto privado ou pessoal, quanto muito familiar. Por isso, o que dá impacto histórico à caridade é que ela informe as relações mediadas. Caso contrário, o que é que temos? Bom, o que temos é a caridade entendida como uma caridadezinha, uma certa condescendência pessoal, no Natal sente-se mais, quando há um tsunami também, quando há uma pandemia se calhar também, mas no fundo é uma caridadezinha, é uma caridade sem estatuto público, sem relevância pública e social. Ora, o Papa contesta essa compreensão de caridade e traz-la para o espaço público, curiosamente na linha do que Paul Ricoeur, em 1955, já tinha defendido. E por isso, nós hoje, quando ouvimos a parábola do bom samaritano, precisamos nos perguntar o que significa ser próximo em determinada situação, tão bem coletiva, por exemplo, do nosso país, da nossa igreja, da nossa aldeia, da nossa cidade, do nosso município. E a resposta pode passar por justificar uma instituição, por corrigir uma outra, por aprovar uma lei, por modificar uma outra. O que Paul Ricoeur está a dizer é que também estas iniciativas de caráter social, político, jurídico, legal, devem ser atitudes de proximidade, da mesma categoria daquela que acontece entre o bom samaritano e o desgraçado. Estão-me a acompanhar? Isto é o que defende Paul Ricoeur, mas no fundo é isso que o Papa Francisco também está a dizer. No fundo, o Paul Ricoeur está a dizer que a caridade tem que informar as nossas relações pessoais
com aquele desgraçado que inadvertidamente aparece no meu caminho e não me pode deixar indiferente, mas também tenho que informar as relações mediadas com pessoas que eu nunca encontrei, não sei quem são, mas que sei que, agindo legalmente, agindo institucionalmente, agindo politicamente, agindo economicamente, sei que vão ser destinatárias de um bem maior, fruto dessa opção política, económica, etc. Por isso, em resumo, a relação ao sócio, para usar esta expressão de Paul Ricoeur, dá às relações humanas uma extensão própria do que ele chama do reino de Deus. No fundo, esta relação aos sócios, esta relação mediada por instituições, por práticas sociais, por leis determinadas, por empresas, etc., dão amplitude ao reino de Deus, né? Vão transformando a sociedade humana em reino, para usar uma expressão nossa cristã. E por isso a caridade recorda-nos que não pode ter uma extensão menor do que a própria história. Por outro lado, a relação ao próximo opera uma crítica permanente ao vínculo social, que nunca é suficientemente vasto nem íntimo. Essa relação ao próximo expõe a intensidade e a densidade humana que são próprias da caridade. Já quase a terminar. Então, o que é que nos vincula? O que é que nos vincula nesta relação curta com o próximo, nesta via curta com o próximo, na linguagem de Paul Ricoeur, ou nesta via longa com o sócio como exercício da caridade? O que nos vincula é podermos reconhecer no outro, em qualquer outro, uma afinidade que resulta de sermos carne da mesma carne, osso dos mesmos ossos, digamos assim. Isto é, o que me vincula a atender ao outro, seja através desta relação próxima, seja através de uma relação mediada, é aquilo que um teólogo italiano, Sequeri, chama a pietas, a piedade, que é um termo que perdeu força também na nossa linguagem. Mas nós, se olharmos, por exemplo, para a piedade do Miguel Ângelo, de uma mãe que segura o seu filho morto, percebemos que a piedade não é uma fraqueza, não é uma coisa de fim de semana, nem de arrebatamento místico. É verdadeiramente um sentir intimamente o sofrimento de um outro. Isso é piedade. Bom, o Papa Francisco usaria misericórdia. Então, este sentido de afinidade a uma humanidade comum gera uma dignidade que não somos nós que criamos e que precede as trocas e interesses individuais e que também transcende o contrato coletivo. Por isso, o outro, qualquer outro, branco ou preto, da minha religião ou de outra religião, que eu conheço ou que vem de África, que cheira bem ou que cheira mal, apresenta-se como carne da minha carne. Nem que seja de outro horizonte completamente estranho ao modo como compreendo. E por isso esta devoção pela humanidade do outro, que é a minha humanidade, podemos traduzi-la nesta palavra pietas, piedade ou misericórdia. Então o que é esta pietas? É este vínculo misterioso e profundo que pode ser nomeado de muitos modos, mas que na mistura entre o nosso egoísmo e o nosso altruísmo, entre o interesse pessoal e a abertura desinteressada, emerge com força diante da fraqueza do outro, diante da ferida exposta no outro. E essa ferida gera em mim um laço
um laço de proximidade que é insuperável e que me move à ação. E por isso como diria este Sequer, este teólogo italiano, Pierangelo Sequer, diz que a pietas exprime-se no sentir em si a mesma dor e a mesma fragilidade do outro e em senti-las como próprias. A pietas significa sentir em si mesmo a dor e a fragilidade do outro e em senti-las como próprias. E chega quase a exprimir-se numa vontade de substituição, numa necessidade aparentemente sem razões de compensar o outro pelo facto de nós termos sido poupados ao sofrimento que lhe toca viver. E o que é que nós compreendemos bem isto? Um pai ou uma mãe é capaz, se pudesse, punha-se no lugar do filho doente. Bom, é essa visceralidade da pietas, que sente quase uma necessidade de substituição por ver que o outro sofre e eu fui poupado e querer, se fosse possível, poupá-lo dessa dor e assumi-la eu. Ora, esta pietas não precisa de modas publicitárias, não tem que ver imediatamente com um certo arrepio da alma diante de uma catástrofe natural. É muito interessante ver como as campanhas de ajuda têm ali um pico nos primeiros dias em que aquela sensibilidade, o impacto mediático nos comove e depois nos deixa completamente indiferentes. Aqui esta pietas está aquém, está além da moda do momento, da publicidade, do impacto mais mediático de uma outra situação, mas é verdadeiramente um sentir intimamente o sofrimento do outro que me leva a tomar uma posição, a não ficar indiferente. Ora, o que Paul Ricoeur recorda é que esta pietas, este sentir em mim profundamente o sofrimento do outro pode levar-me a aproximar-me fisicamente, levando-lhe comida, e pode levar-me a aproximar-me com a mediação de uma lei, de uma instituição, de uma empresa, de uma ONG, que chega a essas pessoas que eu nunca vi, que eu nunca toquei tangivelmente, mas que são destinatários da minha caridade que se exerce como jurista, como político, como economista, como gestor, etc. Por isso, concluindo, quem é o meu próximo? Era a pergunta do início, e que o Papa também recorda de modo particular no segundo capítulo. Bom, o meu próximo é aquele pequenino, para usar a expressão de Mateus, que está ferido e de quem efetivamente me aproximo. Espontaneamente, o laço humano que há entre mim e ele faz-me comungar visceralmente a sua sorte e não permite que eu fique indiferente, como se não tivesse nada a ver comigo, ou então que diga o Estado que resolva, a Segurança Social que resolva, o CEF que resolva, a misericórdia que resolva. Ora, esta sensibilidade genuína, a que chamamos pietas, piedade, misericórdia, ganha força efetiva, seja na criatividade pessoal, como na ousadia pública da caridade. Esse próximo tanto pode ser aquele que habita a minha família, ou está no meu bairro, e a quem chego por meio de gestos pessoais de aproximação, mas também pode ser aquela massa de gente que eu nunca vi, mas que cheguei através de uma instituição que patrocinei. Depois, quanto ao conhecimento de como o outro foi realmente tocado, bom, esse só a Deus pertence. Esse será o sentido que se manifestará segundo esta imagem de Mateus 25. No final, saberemos. E curiosamente, se calhar pensávamos que nos tínhamos aproximado tanto pessoalmente e ser-nos-á dito que essa proximidade não era senão orgulho e capricho e sobranceria. E se calhar outros que patrocinaram uma lei e que, sem saber, foram protagonistas de uma mudança que fez bem a tanta gente. Por isso é muito interessante nessa parábola que no final saberemos, ficaremos surpreendidos. Pensávamos que tínhamos feito bem e afinal o nosso bem não era verdadeiro,
pensávamos que não tínhamos feito bem a ninguém e, afinal, as nossas ações foram profundamente transformadoras e criadoras de reino. Portanto, para concluir, recordando aqui no fundo, este texto de Paul Ricoeur, penso que parece-me que nos põe no coração desta encíclica Fratelli Tutti, que creio podia ser, enfim, pode ser lida, é um texto riquíssimo, que aborda inúmeros temas, mas uma linha que o cose é, sem dúvida, esta da indiferença. Isto é, nós precisamos de romper uma indiferença pessoal e institucional. A indiferença é a apatia. O Papa Francisco usou com muita força este texto quando visitou Lampedusa pela primeira vez, e quando ele disse: o que é que nos aconteceu que deixámos de ter a capacidade de chorar diante da miséria humana? Ou então ficámos comovidos diante da televisão e a seguir mudamos logo de canal. O que é que nos aconteceu para ficarmos indiferentes, para não reagirmos? Ou então para nos acomodarmos como se, bom, está bem, mais um barco que afundou, mais 50 pessoas que morreram, bom, faz parte da vida. Negócios como sempre, não é? O Papa Francisco, com este texto, recorda a indiferença insuportável daqueles três personagens, do levita, do doutor da lei. E diz-nos que é a atenção, o cuidado do bom samaritano que nos cabe realizar. Depois, no capítulo 5, um bocadinho à luz do Paul Ricoeur, vai dizer que este cuidado, esta atenção, tanto se realiza nas relações pessoais, mas precisamos ser capazes de as realizar nas mediações sociais, institucionais, políticas, económicas, precisamente para que a caridade tenha extensão universal, informe o tecido social e não seja simplesmente vista como uma virtude pessoal de quem dá uns trocos quando está a entrar na boca do metro se vive na cidade de Lisboa, por exemplo. E por isso todas as propostas que o Papa Francisco faz de reforma política, de modo de estar nos negócios, de entender a comunicação social, se enraiza aqui, nesta disposição prática e teórica de repensar e de reavivar este laço de humanidade que me liga com qualquer outro, sobretudo com qualquer outro ofendido na sua humanidade e que por isso fica para trás, é rejeitado, é ofendido, está na pobreza. E a partir deste reavivar, desta atenção e deste cuidado, desta pietas, encontraremos os modos, ou iremos procurando os modos sociais, culturais, económicos, políticos, de informar as relações e tomar as decisões capazes de realizar este cuidado e esta atenção, de maneira que ninguém fique para trás, mas ao mesmo tempo respeitando a particularidade de cada um, de cada povo, de cada língua, de maneira que também este movimento não seja uma espécie de bolha igualitária e indistinta, mas seja capaz de atender a cada um, preservando também a particularidade de cada um. Bom, o Papa Francisco apresenta isto como um sonho, não é? Passar do sono ao sonho, não é? Passar uma espécie de apatia, ou de uma sonolência que nos torna indiferentes e passivos, a uma verdadeira mobilização do querer e da vontade e da inteligência para usar sonhar a algo que parece, por um lado, uma utopia, mas que nos cabe ir realizando passo a passo. Paul Ricoeur diz que, no fundo, é este investimento pessoal e comum que dá sentido à nossa existência. No fundo, esta caridade transformada e transformadora de relações sociais e económicas justas, que atendam sobretudo aos mais frágeis, é esta caridade, esta piedade, que dá consistência e peso à nossa existência. O resto, mesmo que pareça uma grande realização, não passará de palha, talvez, no balanço final, não é? Sem qualquer consistência. Por isso é diante deste sonho de uma caridade informadora das nossas relações sociais, económicas, culturais, políticas, que o Papa propõe. E não menos do que isto.
e por isso é usado. E talvez também por isso não tenha tido grande eco, pelo menos na minha leitura das coisas, pelo menos entre nós em Portugal. Se calhar já me estendi, por isso agora deixo a palavra às perguntas, aos comentários que queiram fazer. Tens a razão, é sempre um enorme gosto ouvi-lo. Obrigado. E apetece parar por aqui para ouvirmos tudo isto que felizmente está gravado e que vamos poder ouvir nos próximos dias. Para mim, por exemplo, fica-me de tudo o que disse, é esta certeza absoluta do convite a transformar o mundo. E o convite a este desejo profundo de construir o reino. E essa caridade, esse amor que nos fala aqui, que é precisamente esta lógica de percebermos que isto não é muito maior do que a caridade individual, que é essencial também, mas é precisamente esta ideia de transformar o mundo. E é engraçado que o Papa, ainda agora também no discurso que fez, no discurso de encerramento que fez na Economia de Francisco, agora em Assis, e foi uma frase escolhida pelo Ver para o seu artigo desta semana, é precisamente dizer, fazem parte dos lugares onde o futuro é gerado, ou a história passar-vos-á ao lado. Se não podeis permanecer fora dos centros que estão a moldar não só o vosso futuro e o vosso presente, a história passar-vos ao lado. No fundo, esse desejo profundo de tornar Deus presente no dia a dia, e esse desejo profundo de perceber também que na nossa caridade e no nosso trabalho, que é uma coisa tão típica da ACES, acreditar que é através do trabalho também que se faz essa caridade. Gestores, engenheiros, qualquer um deles. E, portanto, muito obrigado por mais este momento que nos marca tanto. Há aqui um conjunto de perguntas, nós não temos muito tempo para continuar. Podemos aqui... Uma pergunta é como é que, se o desafio é trazer os valores não económicos, como a compaixão, o perdão, o amor, o serviço, a alegria, ou ainda a verdade, a honestidade e a esperança ao mundo do dia a dia. É este o caminho que devemos fazer, é trazer valores não económicos para este mundo económico onde vivemos. Sim, apesar de que resistiria à diabolização dos valores económicos, não é? Ou outros, neste caso económicos, porque era a pergunta. A questão é como é que os valores económicos são humanos, digamos assim. Nós estamos agora a perceber, gerar emprego, bom, é de uma relevância social e humana enorme. A questão é quando eles se tornam fins em si mesmos. Também há uns tempos convidaram-me lá em Lisboa, também à SES, e falei disto, do fim dos meios, que é uma linguagem muito inaciana, de Santo Inácio de Loyola, mas é muito vital. A questão é se os valores económicos se tornam fim em si mesmos, ou se os políticos, ou se os científicos, ou se os religiosos, fins em si mesmos, quando são meios, isto são meios de quê? São meios de humanização, são meios de gerar fecundidade humana, de gerar compaixão, de atendimento aos mais fracos, de criar inventividade humana, etc. Isto é, quando estes meios se tornam fins, retorcem-se contra eles mesmos e, em vez de gerar bem, começam a gerar dinâmicas de mal. Essa é a questão. Por isso a pergunta, então, de nós cristãos é como é que, na minha empresa, como é que a empresa realiza esta relação de proximidade? Como é que esta proximidade do bom samaritano se traduz na minha empresa? Como é que ela informa as relações laborais? Como é que informa o envolvimento? Como é que informa o trabalho? Como é que informa a justiça? Como é que informa a gestão do tempo? Como é que informa as relações familiares, etc. Esta é a questão. Portanto, o que o Papa me parece recorda, e Paul Ricard neste texto sublinha claramente, é que a caridade deve informar as mediações sociais, e as mediações sociais, para não se tornarem fim em si mesmas, precisam de cultivar a sua alma, que é a caridade. Isto é, devem ter presente que não são um fim em si mesmo. O lucro, diz o Papa, não pode ser um fim em si mesmo.
E, no entanto, as empresas têm que ser têm que ter solvabilidade, não sei se diz assim. Tem que ter recursos, obviamente. O problema é quando a política se torna um fim em si mesmo, o poder se torna um fim em si mesmo, etc. E, portanto, bens necessários para a nossa gestão das relações humanas, etc., para a promoção da nossa humanidade, tornam-se destruidoras da nossa humanização, da nossa humanidade. E o Papa diz que a caridade é a chave, transformando-a, recordando que ela não é apenas uma virtude, chamemos-lhe assim, é mais do que uma virtude, das relações pessoais e privadas, mas dá-lhe uma cidadania pública. É isso, que os valores económicos sejam humanos, gerem, potenciem, promovam a humanidade e não sejam geradoras de injustiças, de sofrimento, de exclusão, etc. E daí a importância de que não sejam as relações económicas, os valores económicos e, sobretudo, financeiros, a ter sempre a última palavra sobre as coisas, mesmo sobre a palavra política. Há aqui uma ordem das coisas que é preciso recuperar e que o Papa também recorda. Cabe à palavra política gerir a palavra económica, não é? Porque a palavra política tem uma visão mais ampla que simplesmente a palavra económica. Então o Papa vai dizer no final, não é aceitável que sejam apenas os poderosos e os cientistas a falar publicamente sobre a humanidade. A tradição religiosa, as tradições religiosas também precisam ter uma palavra direito de cidadania, porque representam uma dimensão extraordinária, com património extraordinário de compreensão da humanidade, etc. Por isso a questão que é sempre perceber, ter clareza quanto ao fim e quanto aos meios. E para usar aqui este critério da caridade, que já percebemos que é muito mais do que simplesmente uma comoção passageira e individual, mas é a verdadeira informadora das relações a todos os níveis, também das relações económicas. Há aqui várias perguntas que lançam a questão de como é que se consegue combater a indiferença. Pois, como é que se combate a indiferença? Estamos indiferentes, mas como é que conseguimos transformar-nos para não sermos indiferentes à realidade que nos vivemos? Enfim, pois não creio que haja uma resposta e haverá tantos modos, se calhar começando por fazer uma operação às cataratas ou ir ao otorrino e tirar os tampões dos ouvidos, talvez começando... No fundo, esta é uma questão espiritual, não imediatamente religiosa, mas uma questão que tem a ver com a qualidade da alma. Isto tem a ver com a qualidade da alma. Tem a ver com estar vivo. Por isso o Papa também diz que estes grandes valores da modernidade, que é a liberdade e a igualdade, se perderem a fraternidade, retorcem-se contra elas próprias. E por isso, como é que se faz? Bom, se calhar tantos modos, mas ter presente que é um dever humano manter-me vivo e atento, bom, já é qualquer coisa. Se calhar os pais, em vez de carregarem os filhos com presentes e reboçados, se calhar, como é que educam para esta atenção, para esta responsabilidade? Porque de facto é um exercício de atenção que tem a ver com os sentidos e tem a ver com a alma, que colhe o sentido dos sentidos. Mesmo nós cristãos podemos ir rezar, ir à missa e cumprir as nossas obrigações e andarmos indiferentes. Porque é muito interessante que nesta parábola são os religiosos que não cuidam, que não atendem. E curiosamente é um pagão, ou um quase pagão, um herético que atende. Portanto, também aqui não está nada garantido. Pode haver muita atenção na praça e muita desatenção no claustro. E também vice-versa, não é? Por isso não sei responder diretamente. Agora, se tivermos isto como um bem da nossa educação, das nossas comunidades eclesiais. Mas a Frazão ficou sem som.
Ficou sem... Tem que... Um teólogo canadiano, Bernard Lonergan, que já faleceu, dizia que era o primeiro mandamento: ser atento. Ser atento, antes de ser responsável, antes de ser racional, ser atento, um dever de atenção. O que é que se está a passar? O que é que se está a passar? À porta da minha casa, que pode estar um mendigo há 10 dias e que eu passo por ele e nem olho para ele, e pode estar uma situação de profunda injustiça que está a fazer mal a imensa gente, que precisa de uma atenção, de uma iniciativa cívica. É a mesma atenção. Mais uma vez, pode levar a eu levar esta pessoa a um albergue para que não durma na rua, até promover a mudança de uma lei que mude uma situação de injustiça, por exemplo. A indiferença é isso, é uma atenção, estar em contacto, não é? Estar, por isso a riqueza, o meu bem-estar, ou às vezes o meu sofrimento alheia-me, é? traz torpor sobre os sentidos, sobre a alma, sobre a inteligência, sobre a imaginação, e deixa-me no meu canto, como se nada se passasse. Bom, sei que não respondi, mas... Não. Eu fiquei com a qualidade da alma, a necessidade de termos qualidade da alma. E de resto também belíssimas pistas para se ver como é que se pode ser menos indiferente. Uma pergunta mais direta, que é um tema sempre mais radical, mas que a doutrina social da Igreja tem defendido. E a pergunta é: na encíclica, o Papa Francisco refere que o direito de propriedade privada é secundário face ao destino universal dos bens. Como podemos interpretar este pensamento? E realmente, eu acho que é o ponto 191 da encíclica, que é muito claro em relação a esta questão da propriedade privada. Como é que devemos interpretar isto? Enfim, não sei se quer entrar por aqui, até porque é um tema muito técnico, do ponto de vista de grande discussão e de grande tradição ética, moral e política também, obviamente, e por isso, confesso, não tenho competência para o tratar tecnicamente. Eu não me parece que o Papa diga que todos os bens têm que ser públicos. Penso que não é isso que ele está a defender, no fundo, uma coletivização dos bens. Bom, também já vimos o que é que essa coletivização deu do ponto de vista político e cultural e a miséria que criou. Portanto, não parece que seja esse o problema. Agora, o que o Papa me parece também está a dizer é que a propriedade privada, é um direito privado às coisas, completamente insensível à injustiça, de maneira que eu tenho 1000 e o outro não tem sequer um, também nos causa, não nos pode deixar indiferentes mais uma vez. Por isso não sei resolver isto do ponto de vista político, nem sequer ético, não estudei suficientemente o tema, mas percebo a questão que o Papa levanta. Portanto, não parece que esteja a defender a coletivização dos bens, só que tudo deve ser coletivo, e já sabemos o que é estudar, Basta ver aquele vídeo famoso da ocupação da Torre Bela, daquela propriedade ali no Oeste, e em relação à enxada que querem tornar da cooperativa, dos problemas que criam. A enxada é minha, fui eu que a comprei. Não, a enxada é da cooperativa. Bom, percebemos que não funciona. Agora o que o Papa diz é que como é possível não ficar indiferente e ficar relaxado quando alguns têm tanto e se rebolam no tanto que têm e outros não têm nada e morrem na penúria, não é? Será que o valor da propriedade privada é o único valor? Poderá ser posto em tensão com outros? Pelo menos é assim que eu entendo a questão. Agora compreendo que é problemática, mas ainda assim o problema está lá. É o único problema, é o único valor, seguramente que é um valor e um grande valor. Será o único diante de todos os problemas que também decorrerão, por exemplo, daí? Pelo menos acho que nos cabe estudar, continuar a aprofundar a questão, sim. Mas obviamente que é um ponto sensível, sem dúvida. Muito bem. Infelizmente o nosso tempo já passou, eram até às 7h15. Penso que depois ficaríamos aqui a continuar a discussão destes temas, mas se calhar antes de passar a palavra à Ana Paula, que vai encerrar a sessão, e eu só podia fazer assim numa mensagem final, num convite à ação, o que é que nos pode dizer?
Enfim, não sei se é um convite à ação, mas se calhar recordava a figura inspiradora desta encíclica, que é Francisco de Assis. Percebemos que é uma figura tão inspiradora para o Papa Francisco, desde o nome, e também está muito presente na Laudato Si. Aliás, seja Laudato Si, seja Fratelli Tutti, são duas expressões de Francisco de Assis. É curioso, Francisco de Assis, quando fala da sua vida passada, diz que enquanto era jovem estroina e passava pelos leprosos que havia junto a Assis, sentia repulsa, não conseguia olhar para eles, não conseguia deixar-se interpelar por eles. E ele fala dessa experiência que mais tarde tem necessidade de ir lá, de os tocar, de tocar a lepra para vencer essa repugnância. Por isso, verdadeiramente, o que é que Francisco de Assis faz? Uma coisa é olhar de fora para dentro, outra coisa é deixar-se olhar, ou melhor, olhar de dentro para fora, não é? Outra coisa é deixar-se olhar de fora para dentro. E a mudança acontece quando ele não simplesmente olha de cima para baixo para os leprosos, mas quando se deixa olhar pelo leproso, de maneira que o leproso já não é uma categoria, mas é aquele leproso. E de facto, Francisco de Assis é uma figura extraordinária, precisamente porque é alguém que, a partir da experiência de nudez, ele que teve tanto, filho de um comerciante de tecidos, abastado, a opção pela pobreza radical fala de descobrir, entre tantas outras coisas, duas: a proximidade humana calorosa com cada pessoa, com cada irmão, e uma proximidade humana e calorosa com toda a criação. E por isso Francisco de Assis recebe como grande dom a alegria. É o nu que canta. Já usei esta expressão que não é minha, é do filósofo Máximo Cacciari, o nu que canta. O pobre que recebe, pela sua opção de não ter, ou uma opção evangélica de não ter, recebe a graça maior da alegria. E por isso é o santo do canto, e é o santo da fraternidade, e é o santo do respeito. Eu diria que podíamos ler Francisco de Assis a partir dessa atenção. Não é o que olha, mas é o que é olhado. É o que está atento ao olhar da realidade sobre ele e corresponde. Por isso não é o olhar predatório, não é o olhar dominador, não é o olhar de quem sabe e de quem tem, nem é o olhar de quem ama, mas é o olhar de quem se vê implicado, olhado, agraciado, compreendido, amado, e por isso pode corresponder. Eu creio que se nas nossas relações, há também empresariais, no nível do trabalho, do dia a dia, se o nosso olhar não for só de nós para a realidade, mas deixarmos que seja a realidade interpelar-nos, bom, se calhar as coisas mudam, porque já não são números, simplesmente, não são categorias, não são problemas, mas são pessoas em situações reais que reclamam a minha correspondência. E pronto, esse é um modo de não ser indiferente. Não simplesmente olhar, mas deixar-se olhar, e se calhar começar por aí. Alguma resposta de correspondência acontecerá. No fundo é isso que o bom samaritano faz, deixa-se olhar. E por isso encontra a resposta justa. Muito bem, estás a razão. Muito obrigado mesmo por esta... É que agradeço a oportunidade. Vamos segui-la várias vezes, estou convencido aqui na ACES, e também muitos de nós fazemos parte dos grupos que existe na empresa, e estou convencido que tudo aquilo que disse vai ser discutido em várias reuniões, à medida que fomos olhando também para a economia de Francisco. Obrigado. Muito obrigado. E obrigado ao Cássio que me... Ana Paula, ainda não vou só passar aqui a Ana Paula. Sim, dado o adiantado da hora, eu vou só dizer isto, que para nós, de certeza que esta encíclica não vai passar despercebida, não é? Devemos ter a força para acolher este texto, que é um roteiro para a vida social, económica e política, como bem disse o padre José Frazão. Estamos a tocar um tema fundamental da nossa existência. Dizer à partida que somos irmãos não garante nada. O tema da proximidade e da ruptura é transversal à nossa existência. E, para concluir, dizer que é o cuidado do bom samaritano que nos cabe realizar para que a caridade tenha a extensão social.
de maneira que ninguém fique para trás, ou seja, passar da apatia à mobilização. Portanto, foi muito rica esta intervenção do Sr. Padre José Frazão. Cabe-me então agradecer, em primeiro lugar, portanto, ao Padre José Frazão pela generosidade com que aceitou o nosso convite e partilhou esta sua análise da encíclica Fratelli Tutti. Agradecer também a presença de todos, com a certeza que acabamos a semana da melhor maneira, muito mais ricos e inspirados a acolher os tempos desafiantes que vivemos. E agora não sei, passava a palavra qual é o padre que faz a oração final? É o Padre Augusto, assistente deste núcleo de Leiria, que nos acolhe hoje. Ok, então, Padre Augusto, se faz favor. Padre Augusto, não tem som, Jorge. Pronto, agora está. Já está. Eu queria convidar-vos a sentirmos-nos numa gratidão ofertante. Que nos sentíssemos todos os dias num agradecimento a Deus por aquilo que somos e numa oferta do que somos e do que fazemos e que as empresas fazem. E por isso me parece que, de acordo um pouco até com a liturgia de hoje, há sinais de Deus hoje e penso que as empresas, o mundo empresarial e concretamente a ACES pode ser um desses sinais. Então, convido-vos a um momento de oração. Em primeiro lugar, partindo daquilo que dizem os nossos bispos, para todos nós, não sei se já viram a mensagem deles, eles dizem: o Deus do Advento, o Advento que está a começar, amanhã à noite já começa, o Deus do Advento vem para o meio desta pandemia, pega na nossa mão, muda o nosso coração e envia-nos a mudar a situação. É interessante. E depois gostaria também de como que rezar uma parte pequenina da oração final da encíclica Fratelli Tutti, do próprio Papa. Diz ele, e convido-vos também a rezarmos isto: Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito fraterno. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência e sem guerras. E terminamos exatamente partindo da alegria de termos Nossa Senhora como mãe e como padroeira.